E retornamos na nossa viagem com uma revista Herói, grande publicação ali desde a década de 90, no novo século, ou pronto para vir aí para o novo século. Já é a número 17 de dezembro ali de 2000, trazendo testemunho na capa, o 7º portal, Heróis, vamos lá, eu vou tampar aqui, não, pior que já passou, né, cara? Heróis de Stan Lee, galera, criado ali quando ele não tava na Marvel, lembram disso aí? E um pouco mais sobre X-Men Evolution e demais novidades depois da vinheta. Então vamos lá. Editorial, a Ariane mais uma vez, cara, aqui falando Tenshinmui na veia, os desenhos para TV, cinema, vídeo, os mangás, enfim, tudo que você precisa saber sobre Tenchi e suas amigas ETs, que aterrissaram na Band Kids, né, cara, que realmente estava sucesso ali. Tirando o Dragon Ball Z, que eu já curtia pra caramba, cara, foi uma das grandes pedidas pra mim ali das séries, entre ela, Bucky e El Hazard, Tenchi, muito, muito legal. Aqui mais promoções com a revista Herói, trazendo aqui sobre Star Wars e sobre X-Men. Ali, gente, valendo DVDs, camisetas e tudo mais, cara. Nossa. Eu mesmo não mandei, não. Do Planeta 2000, a nova Caça-Bruxa. Aqui, gente, a continuação. Fizeram um segundo filme. Ali, a sua sequência ali, a Bruxa de Blair, o Livro das Sombras. Dando segmento onde outros jovens, cara, foram passar na mesma região onde foi filmado o documentário sobre a bruxa no primeiro filme, já tava, e eu vou falar pra vocês, viu? Não curti não, eu não gostei, mas tem gosto pra tudo. A volta de 2001, o computador sacana ali, o HAL 9000, vai voltar à telona em dezembro, no clássico 2001, Odisseia do Espaço, retornando ali aos cinemas em versão restaurada, por enquanto só para o Reino Unido, aquela pegada que eles estão fazendo até hoje, né, cara, de trazer alguns grandes sucessos para o cinema remasterizado, ou cena extra e tudo mais, né, cara, até mesmo para dar aquela revivada em sucesso, que é conhecido aí até hoje, né. O terceiro Harry Potter já nas livrarias, lembram aí o terceiro aí, gente, o Prisioneiro de Azkaban, é onde ele conhece o seu padrinho, né, o Sirius Black. O John Cleese, por falar em Harry Potter aqui, ó, o John Cleese, ele tá no primeiro filme da Pedra Filosofal, saudoso, né, o John Cleese, ele já faleceu, ele que interpretou o Nick quase sem cabeça, personagem fantasma ali da casa de Grifinória no mundo de Harry Potter. Aqui mais uma imagem do novo Planeta dos Macacos, aquele filme do Tim Burton que já estava engatilhado para sair, né, com as suas novidades no momento, né, gente, com aquelas imagens que ficavam ali fervendo na internet. Aqui a Comics de Cara Nova, né, uma das gibiterias mais legais de São Paulo, mostrando aqui a sua fachada. Mais embaixo aqui sobre os Goonies, cara, que era a ideia de fazer, não saiu até hoje, tá? Uma sequência. E a preocupação na época era se os atores que participaram da primeira parte, se eles topariam a participar. Contudo, gente, não rendeu uma sequência. Eu não sei se eu posso lamentar ou dar graças a Deus para não estragar uma experiência de um filme tão legal. Roosevelt sobrevive. Aqui é aquela série, bicho, que os fãs pediram para dar continuidade, que ela estava para ser cancelada, fizeram uma promoção, e essa promoção ela rendeu que pudesse ser produzido mais uma temporada. E que no caso eles fizeram primeiro uma renovada de meia temporada, mas o retorno foi tão bacana que fizeram mais uma de 22 episódios. Aqui mostrando a Jessica Alba, né, reencarnando ali sua personagem Dark Angel, que estava pronta para estrear na Fox aqui no Brasil com seu piloto de 2 horas. No papão da vez, umas curiosidades bem legais, dentre elas aqui, ó, o grupo The Who das casas e os instrumentos no 250º episódio de Simpson, e logo depois veio NSYNC. Né? O Exterminador do Futuro 3 já tem data marcada, o filme deve ficar pronto ali para o verão de 2002. Atenção tracker, Patrick Stewart, o Capitão Picard, assinou o contrato para repetir seu Engage em Jornada nas Estrelas 10. Aquele Nemesis, que fizeram um clone dele. O filme, cara, ali dá até uma despedida ao Data também. Viu que aquele ali, nossa senhora, matou a gente de raiva. Mas, cara, eu achei o filme legal, mas em comparação aos outros, né, cara, mas foi ok. Um filme pra mim que foi, assim, bem ok.
Sarah Michelle Gellar, a Buffy e o Fred Prinze Jr. estão cotados, estão mais do que cotados, né? Afinal de contas, realmente eles viveram ali Daphne e Fred na versão live action de Scooby-Doo. E aqui já confirmando que o Scooby-Doo ia ser feito em computação gráfica. Schwarzenegger foi sondado para fazer o Conan 3, mas já pulou fora. E olha, gente, que rende muito esses rebuliços até hoje sobre o Schwarza fazer uma continuação. Mas Schwarza aqui, ó, ele deve participar do Total Recall 2. Não participou, não tem nada disso. Já foi escolhido um ator que será Harry Osborn, filho do Duende Verde no filme do Aranha. E é realmente o James Franco. Dentre muitos trabalhos que ele fez, estava na série também Freaking Geeks. Nunca assisti essa série. Vou falar pra vocês, viu? Dia 2 de janeiro estreia Digimon, o filme no Brasil. Veja mais na próxima edição. Cara, o filme do Digimon era legal. Muito bacana. Viu ali, pra mim foi um espetáculo visual. Só que ele não é tão divertido quanto o filme do Pokémon. Mas ele tem uma pegada mais séria. Mas eu achei bem bacana. Depois do filme para a TV, Witchblade deve virar mesmo série no meio do ano que vem. Ou seja, teve aquele filme, né? E realmente rendeu uma série, cara, que deu alguns episódios que chegou a passar nos domingos no SBT. Aqui, o Planeta, mais uma vez, Planeta 2000, Segredos dos X-Men, o filme é sobre o lançamento do DVD, que já estava lançado ali com todo o seu material extra, né, e as curiosidades por trás da produção do filme. O novo Duna, 16 anos após o fracasso de sua adaptação cinematográfica. Cara, eu já vi esse novo Duna que tem o William Hurt, foi até em VHS, né, cara? Muito legal, muito bacana mesmo, mas, cara, saiu depois nessas novas versões aí, que também, pra mim, né, que tá seguindo ali muito que era a ideia do livro. Até mesmo o seu spin-off que estava acontecendo também. Mas aqui os novos Pokémons, né, até que enfim ninguém aguentava mais esperar a enrolação das emissoras. Mas agora a terceira temporada, olha só, gente, ali em dezembro de 2000, a terceira temporada de Pokémon. E eu lembro que eu fiz um vídeo com um animador mostrando também sobre a segunda temporada ainda. Mas aí, gente, fiquem espertos aí assistindo os vídeos do canal. Tá, ok? E aqui tava para mostrar a temporada mostrando aí o Pokémon Gold e Silver, né? Até pegando também ali sobre o lançamento desse jogo para Game Boy, tá? E tem uma aqui também saíram na versão americana de Hey You Pikachu, e nesse game para Nintendo 64 você dá ordens ao Pikachu através de um microfone. O problema é que todos os comandos são em inglês, mas é divertido. Chegaram a ver esse jogo para 64? Eu não cheguei a ter o console. Aqui o Fact2 em DVD, já que os fãs da Heavy Metal não puderam assistir a Julian Strand detonando os aliens no cinema, eis o DVD com todas as informações também da zoeira. Herói também erra, aqui Ei Rapta, na edição 16 a gente deu 3 pisadelas na bola. A grafia correta do DVD de Batman é Return of the Joker, e as reportagens de A Explosão do Mangá e Guia de Episódios Pokémon são assinadas respectivamente por Cassius Medoir e o nosso parceirão aí, Alexandre Nagata. E eu confesso pra vocês, viu, eu nem reparei. Tá? Você vê como é que passa batido também. Mais um pouquinho de Schwarza aqui falando sobre o filme dele, O Sexto Dia, que foi bem ruinzinho de bilheteria. E tava pra sair, né? Começar as filmagens do Exterminador do Futuro 3. Só que aqui ele fala que estava confirmado a participação da Lisa Hamilton nessa sequência do 3, mas não foi bem assim não, viu? Não foi mesmo, tá? Batman 5 e Robin, apesar da expectativa em torno do 5º episódio da série Batman nos cinemas, outro projeto do diretor Darren Aronofsky, que seria ali o diretor cotado para esse 5º filme, ele estava com um outro filme em mãos para produzir. Tudo que sabe é que ele tinha mais ali um filme de ficção científica, a Matrix, para fazer, e além do ano 1, ele também tinha uma adaptação para fazer do Ronin. O Ronin, aquele personagem, né, cara, escrito pelo Frank Miller nos quadrinhos. Aqui em Ela é o Diabo, nem mesmo a ligação de Madonna para Alec Baldwin, que estreia como diretor, dizendo que era o demônio, conseguiu desbancar a ex-quinteto Jennifer Love White. O papel em The Devil and the Daniel Webster, ao lado de Anthony Hopkins, é dela e ninguém tasca. Cara, eu vou até ver que filme é esse, porque o nome eu não estou reconhecendo. Mas vamos ver se eu assisti ela. Eu lembro dela no terno de 6 bilhões, 2 bilhões de dólares, com o Jack Chan.
Aqui sobre, apesar de todos os atrasos, o lançamento em DVD nos Estados Unidos da animação Princesa Mononoke, mas com a sua versão também dublada originalmente em japonês, não tendo apenas em inglês, né, como foi editado através dos textos ali de ninguém menos Neil Gaiman para essa versão americana. Planeta 2000, as coisas que você precisa saber. Aqui era uma obra dando continuidade àquela campanha, né, aquela ideia que eles fizeram do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, e aqui dessa vez foi fazer o do Capitão Marvel, né, desenhado ali pelo Alex Ross. A volta do Superboy, a Warner vai começar a produzir um novo seriado do Superman. O nome deve ser Young Clark Kent Show. Velho, isso é Smallville na certa, não tem nem o que falar. Coisas que você jamais saberia se a Herói não contasse para você é a curiosidade de Tândaro Bárbaro, que foi, bicho, simplesmente cria de Jack Kirby, o mesmo ali, ó, que trabalhou com Stan Lee, bicho, na época ali da concepção do Hulk, Quarteto Fantástico, Homem de Ferro. E aí, ó, a curiosidade era essa ser o Jack Kirby. Quando eu assistia ele na minha infância, eu já nem pensava em que era Jack Kirby e tudo mais. Mas mais pra frente, por saber disso aí, foi bem legal mesmo. Aqui um pouquinho do Senhor dos Anéis, já falando da filmagem dos filmes do Senhor dos Anéis que estava para vir, já estava quase terminando. Porque esse filme, gente, eu não sei se vocês lembram, a trilogia ela foi, bem dizer assim, filmada de uma vez. Né, cara? Pô, e ainda bem me vieram depois com a versão estendida. Mais dos lados aqui, o resultado da promoção Halloween, lembra aqui do aparelho DVD, e o resultado também da promoção de Simpsons, aqui com a lista dos ganhadores do Brasil, né, que tiveram como poder estar aguardando a chegada ou a pegada dos seus prêmios pela revista. Aqui coisas legais sobre mais alguns artigos do Max Steel, dessa vez vindo com uns precinhos, dá uma sacada aqui, ó, tá? 57, 50, aqui uns do Bicho Wars e do Batman Beyond, ali também, R$23 ele, com uma motinha bem nhenhenhê. Isso aqui já não era muito mais a minha praia, né, gente? Como eu disse, eu já não era criança ali, eu já estava bem adulto e tal, mas para a galera que curtia, ou até mesmo para os colecionadores de plantão, prato cheio. Aqui um dossiê mais completo sobre um dos grandes sucessos que passou na Band Kids, nas tardes ali, sobre o universo de Tenshimuyo, mostrando, além do que estava passando na Band, que era a primeira série de TV, né, Tenshin Universe, mostrando aqui também sobre o Tenshin Tóquio, que essas duas passaram na Bandeirantes, contando aqui as curiosidades de cada parte da saga, tá? O OVA original, aqui, esse é o OVA que tem mais a ver, sabe, com a primeira coisa que saiu de Tenshinmui, porque as histórias não tem nada a ver com o que aconteceu na série de TV. Aqui também Pretty Sam e o especial da Mihoshi são bem uns episódios especiais de caracterização mais zoeira, tá, em relação ao universo de Tenchi com as suas personagens. Aqui o Tenshinmui in Love é o filmaço, que pra mim até hoje é o melhor. É ele. Tem um também bem interessante que é o Tenshinmui Daughter of Darkness, né, que é a Filha das Trevas, que aqui, primeiro, gente, mostra uma situação que rola do inimigo lá, cara, voltar no passado pra matar simplesmente a mãe do Tenchi, velho, isso aí arrebenta. E aqui um dos filmes mostrando que aparece simplesmente uma filha do Tenchi, cara. E aqui o Tenchi Forever. E aqui mostrando, né, cara, a Ryoko, a Eka e demais personagens, cara, com muitas curiosidades a respeito desse anime. O que eu posso falar pra vocês é assistir, tá? Porque é muito legal, viu? Ele é um podemos dizer assim, um shoujo, né? Assim, aquela coisa assim mais recheada de romance, como gostam de falar também, um wake, né? Ou uma arinha, alguma coisa assim, porque afinal de contas, velho, conta a história do menino que mora simplesmente um tanto de mulher na casa dele. Igual eu falei no último vídeo, tem-se uma explicação ali, mas a zoeira já tá montada e as situações ali, bicho, cada uma mais adversa que a outra, engraçadas e tem seu toquezinho também ali de drama. Esse filme aqui, eu não recomendo você assistir ele antes de ver qualquer outra coisa de Tenshinmui. Então vê a série, vê o Tenchi em Tóquio também, depois dá uma sapiada, tá? Que vale muito a pena. O episódio 2, na reta final, Star Wars entra em pós-produção depois de muita especulação e a Herói faz suas previsões. Aqui mostrando, né, o Hayden, o Ian McGregor treinando ali para o uso do sabre Jedi.
Para matar um pouco de curiosidade, aí vai uma das locações do próximo Star Wars, aqui mostrando o Boba Fett, porque tem uma participação muito ali pragmática, não sei se seria a palavra correta, mas muito decisiva para você poder introduzir o Boba Fett no universo de Star Wars ali antes, né, dele ali no episódio 4 em diante. O que aparece realmente ali, que é de se notável, é o pai dele, o Jango Fett, e ali tem uma história toda envolvida do personagem. Vale muito, hein? George Lucas, aqui mais uma vez a Padme, tá? E aí, cara, como disse, tem muitas aqui especulações de acordo com o que o artigo fala. O 2 eu achei legal pra caramba, que Guerras Clônicas, né, é um bem pegado ali de quando tem o surgimento dos Stormtroopers, né, na briga, na guerra geral lá, em que dentro desse contexto todo de guerra, as forças ali, ó, do mal, os Siths, o lado negro da força, o lado obscuro, o lado das trevas, estavam influenciando muito ali os acontecimentos dentro do universo Star Wars, cara. Aqui o Cadê o Mulder? T-1000 é o novo parceiro da Ruivinha Cética na nova temporada de Arquivo X, que segundo Carter vai arrepiar a cabeleira mais do que nunca. Tem episódios muito bons, tem uma pegada assim mais, como é que eu posso dizer assim para vocês, mais clara, né, em questão assim das filmagens, dos episódios e tudo, mas isso aí foi desde quando eles mudaram para Califórnia, cara, que tirou aquele clima denso, né, aquela ambientação assim mais cinza, mais sempre tempos mais fechados, igual foi em Seattle, né, ou Vancouver, no Canadá, no caso, né. E aqui uma zoeira, gente. Quem poderia ser o Mulder? Aí aqui mostrando o Dodgett, que nessa relação com a Scully é muito legal, que ela não é tão cética quanto ele, né. Aí a zoeira. Sérgio Malandro poderia ser o Mulder porque ele seria o parceiro perfeito, já foi detetive ao lado do Faustão no cinema e consegue manter seu programa no ar apesar da justiça querer tirá-lo. Sacanagem. Isso aqui eu não lembro se passava no 32 o programa dele. Hitman, um bom exemplo, grosso, palavrão, gosta de uma boa briga e poderia mostrar para Scully como um machão de verdade se comporta. Sacanagem também. O próprio David Duchovny, esse ator com certeza não teria a menor chance. Não é bonitão, é meio narigudo, não tem grande experiência na TV e faz papel de travesti em Twin Peaks. E é verdade, viu, gente, pra quem viu Twin Peaks. E o David Letterman, esse sim pode contar com um monte de piadas sujas para alienígenas e para o canceroso, que rolariam de rir e parariam com esse negócio chato de conspiração. Não porque eu gosto, a conspiração lá é bem legal. Tá? Aqui mais um pouquinho sobre o Grinch, o especial de Natal estrelado pelo Jim Carrey na versão live action. Olha aqui, gente, a perna dele. Que sacanagem, cara. E aqui pegando um pouquinho sobre algumas coisas, né, do Natal, né, mostrando também isso aqui, isso é o Jack, nosso Jack quando ele rouba o Natal, Rudolph Arrendo, nariz vermelho, né, e quem é Seus? Nossa, isso aqui ficou bem estranho pra ver, peraí. Ah, os Seus aqui, ó, é o Dr. Seuss, é o Edgar Heather Geisel, ou Dr. Seuss, nasceu em 1904 nos Estados Unidos e suas obras são bem populares entre os americanos. Ele nunca foi verde e era, na verdade, bem pacatão. Ele sempre gostou de literatura e foi se especializar na Europa. E ele criou vários tipos de tirinhas de quadrinhos e durante a Segunda Guerra Mundial foi premiado pela Academia com o Oscar por documentários que fez quando serviu o exército. Além disso, criava desenhos animados. Um deles também chegou a ser premiado pelo Oscar. Mas o verdadeiro sucesso veio alguns anos depois, na década de 50. Publicou The Cat in the Hat, um livro que usa apenas 220 palavras e era indicado para o início da alfabetização. Pô, legal. A partir daí, seu nome virou moda e garantia de boas vendas. E os grandes estúdios já estão conversando sobre uma adaptação do The Cat in the Hat para o cinema. Dr. Seuss faleceu em 1991. Aqui sobre a evolução de X-Men, né, os X-Men viram adolescentes em novo desenho animado, e aqui mostrando também um de roupa nova. Realmente é uma mistureba danada, porque quando... Isso aqui é uma adaptação daquele naipe, não é 100% o quadrinho, mesmo porque quando foi lançado os X-Men, né, os primeiros ali da formação clássica, nós temos aqui apenas o Ciclope, a Jean e o professor. Os demais, tipo assim, Wolverine, Tempestade, Noturna, Vampiro, vieram aparecer muito depois. Isso falando de quadrinho, tá? Mas, cara,
Essa versão foi muito bem recebida pela galera, um desenho muito bacana, né, uma pegada bem mais juvenil realmente, em relação ao X-Men ali 96, 97, tá, com as suas 5 temporadas mais essas que saiu por agora, mas era bem divertido. Passou em exaustão no SBT. E aqui uma trivia de X-Men com algumas perguntas para responder. Aqui no caso, só para aquecer, o que são os X-Men, quem criou os X-Men, qual o nome do robô gigante produzido para caçar mutantes. Isso aqui eu vou dar uma hora para vocês, ó. Sentinelas, tá? O que define uma pessoa mutante. Cara, um tanto de curiosidades. Eu vou dar uma paradinha aqui para vocês conseguirem dar uma pausa nessas perguntas. Mas, ó, não vale ver o gabarito. Tá bom? Vou ficar aqui assim, ó, não vejo o gabarito. Tentem ver se vocês acertaram aí de primeira. Façam essa brincadeira com vocês mesmos, sem roubar. E vamos ver o quanto vocês conhecem de X-Men. Mas o desenho é bem legal, viu, gente? Aqui, ó, novas criações simplesmente do maioral dos quadrinhos, né, mostrando novos personagens na TV no seu site. Era quando o Stan Lee, né, tinha ali o seu stanlee.net, tá? Que no período que ele não estava trabalhando assim mais na Marvel, ele teve esse seu projeto de criar personagens, né, para o seu website. E dentre esses personagens, cara, tinha um que era brasileiro, tá? Esse aqui, o brasileiro, esse personagem aqui, ó, é o Oxblood, uma espécie de minotauro forte e pavio curto, tá? E aí tava falando, além desses personagens que criou, uma outra história também do Acusador. Esse aqui, se eu tiver umas imagens, eu pego e mando para vocês. Gente, eu nunca acompanhei realmente esse trabalho do Stan Lee, a não ser o que eu vi nas revistas comentando sobre, mas as histórias eu realmente não acompanhei. E fala também que não foi feito com tanta originalidade, porque muitos dos personagens criados com esse formato eram justamente voltados, ó, desses personagens já cria ali da Marvel, tá? Muita referência, mas também, segundo críticas falando sobre as obras, nada muito original. Aqui sobre o filme da Galinhas em Fuga, o astro Mel Gibson canta de galo, arranca suspiro e faz rir nessa comédia Massa. A Massa aqui foi bem bacana ali, né? A ideia. É justamente sobre ali a fuga das galinhas, né? Que fez muito sucesso realmente. E aqui falando um pouquinho mais sobre esse filme, dublado pelo Mel Gibson, fazendo ali o galo, que ele não era nem o principal era essa aqui, ó, a galinha, que ela estava tentando salvar também as suas colegas de não virarem torta, né? Mas, cara, bacana, boa pedida para quem gosta de filmes assim, desse tipo de animação. Não é muito a minha pegada não, mas o filme não é ruim. A Herói tava vindo com aquele negócio de versos, galera, e o último que eu mostrei para vocês era o Coringa contra o Bozo, né? E até o Bozo ganhou. Dessa vez eles trouxeram um infame, ó, ajudante de Papai Noel contra Rudolph, a renda do nariz vermelho. Vamos dar uma sapiada aqui, ó. Virar assim, porque... Ó, relação com Papai Noel. Nenhuma. Ilumina o caminho do trenó. Dono, Bart Simpson, o bom velhinho. Local de origem, Springfield, Lapônia. O que fazia antes? Era cachorro de corrida. Nasceu para ser rena de Papai Noel. Marca registrada, está sempre bebendo água da privada. Marca registrada aqui, o nariz vermelho. Então, teve uma contagem, né, entre relações de Papai Noel. O Rudolph ganhou, o dono ganhou por ser o Bart, né, o ajudante. O local Springfield, estava ali mais na popularidade. Ele foi um cachorro de corrida antes de ser um cachorro doméstico aí, então ganhou ali como notoriedade. E aqui no caso, né, a marca registrada do nariz vermelho. Mas o vencedor foi ajudante de Papai Noel. Ah, velho, esses versos aqui me quebram também, viu? Só não vence isso aqui, ó. Respostas cretinas para perguntas imbecis. Em mais aqui a página dupla do Correio com Elvis, trazendo aí publicação de São Paulo, Andradas, Minas Gerais, bacana, Goiás, Rio de Janeiro, com desenhos bacanas do Goku, aqui na saga Android, Goku e Vegeta, e aqui o Vegeta, com certeza do jeito que está aqui na sua forma Super Saiyajin. Vamos lá em respostas cretinas para perguntas imbecis. Elvis, você vive falando que é gatão, bonitão, mas já está na Herói há um tempão. Quer dizer que você deve ter uma idadezinha bem avançada, não? Isso o Paulo do Rio de Janeiro perguntando.
Aí o Elvis respondendo, me chamando de velhão, né, Paulo? Fique sabendo que esse lance de idade não tem nada a ver. E além do mais, eu posso ter começado cedo, como comecei. Garanto que a mulherada ainda baba um ovo quando me vê. Afinal, elas curtem um bom homem maduro. Já você, meu amigo, tem quantos anos? 12? Ainda vai ter que comer muito arroz com feijão para ver mulher pela frente. A vida é dura, mas assim que é. Palavras de Elvis, o magnânimo. Ô velho, o personagem Elvis aqui realmente falava cada porcaria. Mas em muitos momentos, cara, era descontração certa. E tá aí, né, cara? Fez a sua participação também ali cara, na edição especial dos 30 anos, né, cara? Tanto que até lá ele falou que poderiam fazer uma nova continuação daqui a alguns anos, falando mais sobre ele. E aqui, para fechar, as previsões do Zé do Caixão, mestre do terror brasileiro, diz o que espera do novo século. Aí ele falando, né, sobre a praga para 2001, o salário mínimo será o máximo que você ganhará no decorrer de sua vida, caso não prestigie os desenhistas brasileiros. 4 previsões para o século XXI. No final de 2001, as histórias em quadrinhos, a primeira arte do planeta, serão o elo de comunicação do homem, inclusive as histórias em quadrinhos dentro da própria internet, o que tem muito, né, realmente. O gênero de terror fará morada definitiva nos sonhos dos terráqueos no novo milênio, voltou a dar uma pegada legal dos filmes de terror aí realmente. No segundo semestre será aprovada a existência dos ETs e o primeiro contato acontecerá no Brasil. Cara, isso aqui até ontem, nada, viu? E a mulher verá a feiura como moda. E finalmente será a vez dos feios. Nossa, essa aqui arregaçou. Fechou aí então, gente, a revista número 17. Deem uma olhada. Essa aqui, gente, é a penúltima. Já vou dar um spoiler para vocês. É a penúltima revista Herói 2000 como a conhecemos. Aí no próximo vídeo vocês verão o porquê. Valeu? Obrigado por estar comigo aí até agora. Grande abraço para vocês. Curtam, compartilhem. E bora para mais nerdices e otaquices.